Gente, meu nome é Poliana e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Bora de receitinha? No vídeo de hoje eu vou estar fazendo um bolo salgado que o pessoal daqui de casa adora. Com o frango picadinho já, taca ali tempero. Vou colocando um monte de temperinhos porque eu gosto muito de tempero. Então coloco ervas finas, lemon pepper, sazon de galinha e também gosto muito de colocar alho ralado na hora, gente. Aí eu tô misturando bem. Mistura. Aí tô pegando o ralador para poder ralar. 2 dentinhos de alho. Rala que rala. E bora, tacando tempero nesse frango para ficar bem gostosinho. Aí, gente, o coitado do alho ficou chateado, saiu voando. Não sei se vocês conseguiram ver. Foi parar lá dentro da panela de pressão. Saiu voando o alho. Também coloco tempero, aqueles temperos que vem no potinho no supermercado, só alho e sal. Também coloco desse tempero, porque as outras coisas não tem muito sal, né? Senão o frango fica só com gosto mesmo, mas sem sal. Aí coloco óleo, coloco o frango para dar uma douradinha nele antes de colocar água. Aí refogo bastante ele. Enquanto que o frango fica aí refogando, vou pegar o arroz para poder lavar. Gente, eu lavo o arroz. Vocês costumam lavar também? Eu acho que se eu colocar ele na panela sem lavar, eu sinto que eu tô comendo alguma coisa suja. Certo que não é para lavar, né? Mas eu lavo mesmo assim. Porque me dá uma neura, né? Então eu gosto de lavar o arroz para depois refogar. Aí eu tô colocando também 2 dentinhos de alho. Os 2 dentinhos de alho me perseguem. É só 2 que eu conheço. Aí eu tô colocando aí na panela para dar uma douradinha antes de colocar o arroz aí dentro. Como eu tô mostrando para vocês aí, o frango já tá no ponto já de colocar água, né, para cozinhar, porque aí agiliza no processo de desfiar, né? Aí eu tô refogando o arroz. Gente, quando o braço já tá cansado de tanto mexer o arroz para lá e para cá, é a hora de botar água. Eu gosto de refogar muito bem o arroz. O arroz já fica até assim, eu acho que ele tem vontade de sair andando de dentro dessa panela, de tanto que eu reviro ele para um lado, reviro ele para o outro, reviro para um lado, taco de sal, reviro de novo. E assim vai até eu colocar água. Aí, nesse caso, eu tô colocando água quente também para agilizar, né? Porque se eu colocar água fria, até esperar a água esquentar aí, demora muito. Aí eu já coloco água quente, que agiliza tudo, né? Como não satisfeita, depois de colocar água, mexo mais um bocadinho. Aí é a hora de deixar o coitado descansar. Porque já estava cansado de tanto que eu revirei ele para um lado e para o outro. Aí tô pegando aí uma panela, coloquei óleo e tô fritando um pouco de bacon para refogar o feijão e já colocar o bolo salgado. Depois fui dar uma conferidinha no arroz para ver se ele já estava no jeito. Aí vi que precisava de colocar mais um pouquinho de água. Coloquei água, né? Porque senão ia ficar duro, quebrando os dentes das crianças aqui em casa. Minha filha, a Luísa, ela gosta de arroz bem cozido. Eu não gosto, não. Então, mas tem que ficar pelo menos no ponto, né, gente? Como vocês podem ver aí, o frango já tá bem desfiadinho. É aquele esquema, gente. Colocou cozinhar na panela de pressão, só dá aquela balançadinha que o frango já sai desfiado. Aí eu coloco 2 colheres de sopa de requeijão, uma caixinha de creme de leite e molho de tomate é a gosto, gente. Depende do quanto que você gosta do frango mais vermelhinho, menos, aí vai depender de você, se você queira colocar ou não. Mas eu costumo colocar um tanto que deixa o frango assim mais desse jeitinho aí, que é mais apetitoso pra mim, no caso. E o recheio, gente, fica muito cremoso, muito saboroso. Nossa, uma delícia. Para fazer a massa, eu utilizo 3 ovos. Sempre vou quebrando eles no copo, um a um, porque eu tenho medo de estragar os outros ingredientes. Aí eu uso meia xícara de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de leite e uma pitada bem generosa de sal.
Também o sal também é a gosto, gente. Se vocês não gostassem bem temperado, coloca menos sal que fica tudo bem. E também tem o sal do próprio recheio, né? Vai dar aquela salgadinha na massa, né? Se o seu frango, por exemplo, ter ficado um pouquinho salgado, por exemplo, aí você não coloca sal na massa que dá tudo certo e fica tudo bom. Aí depois, gente, é só deixar bater bem batidinho, até a massa ficar bem lisinha. Aí quando você vê que a massa tá bem lisinha, você coloca uma tampinha de fermento. Pode medir na tampinha mesmo e colocar que vai dar bom. E aí bate mais um pouquinho e a massa já vai estar no ponto. Aí é só colocar no tabuleiro e aí é só pegar a massa, colocar no tabuleiro, cobrir o fundo do tabuleiro todinho e reservar uma parte da massa para depois que você colocar o recheio. Aí nessa parte aí eu tô mostrando para vocês como é que faz. Você coloca um pouquinho dela, da massa, né? Ajeita direitinho no tabuleiro para cobrir todinho o fundo. E aí, depois que você fazer isso, que vai colocar o recheio. Aí você vai colocando o recheio devagarzinho para não afundar mesmo na massa, né? Vai colocando bem espalhado para que todos os pedaços do bolo tenham recheio, né? Senão você taca recheio só de um lado e aí o outro lado vai ficar faltando. Então, divida bem uniformemente esse recheio para que todos os pedaços que for cortado, lá, tô mostrando para vocês, para que todos os pedaços que for cortado fique com recheio por igual. Aí depois que eu coloquei, né, o recheio, aí eu venho com o restante da massa e cubro todinho o recheio. Pode ser, gente, que você vai olhar e vai pensar assim, nossa, tá faltando massa. Mas se você espalhar, mesmo que ficar assim, não tão cheio de massa, não tem problema, que essa massa ela vai crescer. E aí, por um acaso, se ficar algum buraquinho que seja assim, faltando, essa massa depois vai preencher todinho o lugar que tiver faltando. Aí coloca mussarela a gosto, orégano a gosto, né? Vai de cada um. E aí é só levar no forno, pré-aquecido, gente. Pré-aqueça o forno. O forno tem que estar a 180 graus, né? Você pré-aquece 10, 15 minutinhos. E aí fica uns 40, 45 minutos e tá prontinho. Fica uma delícia. Pode fazer que vocês não vão se arrepender. Muito bom mesmo. Nem cachorro come depois de pronto, gente, porque não sobra, né? Aí eu já vou refogar o feijão, né? Colocando tempero para refogar, porque assim que o bolo sair do forno já tá a comida prontinha, só servir. Aí eu refogo o feijão. Só dá tempo aí, gente, que vocês vão ver que é só tempo de eu refogar mesmo o feijão, porque eu fui tomar um banho, né? Aí deu tempo do bolo assar, enquanto que eu tava tomando banho. Aí depois eu só refoguei mesmo o feijão e tirei o bolo, já tava assadinho aí nesse momento, bem douradinho. Aí só foi colocar no prato, né? Servir e jantar. Nossa, a gente tava com uma fome, porque já tava tarde. Esse dia ficou tarde a janta, já era 10 horas já. E eu ainda não tinha jantado, porque como eu não tinha costume de estar gravando, então eu me embolei um bocadinho nessa hora aí, essa questão de gravar e tudo mais. Aí eu fui jantar já 10 horas da noite. Aí eu tava servindo meu pratinho, colocando a tonelada de feijão, né? Que os arroz ficam tudo boiando dentro. Eu gosto de bastante feijão, gente. Taco feijão mesmo no meu prato. Um pedaço bem pequenininho do bolo. Quase meiei o negócio. E essa foi a minha janta, bem simples, mas estava bem gostosa, modéstia à parte. E hoje vamos de sobremesa refrescante para esse calor que tá terrível, né, gente? Hoje a sobremesa refrescante vai ser de abacaxi. Uma delícia. E vamos aos ingredientes que vai no creme dessa sobremesa. 1 litro de leite, uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 2 colheres de baunilha, ou a gosto de sua preferência, mas nessa receita eu coloco 2. E uma gema de ovo peneirada, já está peneirada aqui dentro desse copo.
E vai também 3 colheres de sopa de maisena. Eu havia esquecido de falar. Aí você vai pegar a maisena, vai colocar assim um pouquinho do leite antes de colocar lá. Pra tirar todos os gruminhos, né? Pra não empelotar. Coloca todos os ingredientes na panela, né? Só a baunilha que é por último. Agora leva essa mistura pro fogo até ficar bem consistente. Eu vou mostrar pra vocês o ponto que ela fica. Agora, gente, é só levar uma chama baixa do fogão e ficar mexendo. Porque tem que ficar mexendo até dar o ponto. Depois que você tiver mexido até o seu braço começar a doer, e você pensar assim, nossa, meu Deus do céu, minha mão vai cair. É a hora que você vai começar a ver que vai começar a engrossar. Vocês podem ver agora, ó, engrossou bem mais, tá vendo? Tá bem mais consistentezinho, ó. Então, é assim que tem que ficar, bem consistentezinho, porque agora vai esfriar ainda. E aí vai ficar melhor ainda. Agora eu tô só esperando levantar a fervura pra... Ó, começou a levantar a fervura. Aí eu vou colocar a baunilha e tá tudo bem, tudo tá ótimo. Aí depois, gente, de higienizar o abacaxi, é só picar ele. Vocês cortam assim, mais ou menos, pra tirar o miolinho dele. Aí essa parte de dentro aqui eu não utilizo. Tudo picadinho, em quadradinhos assim. É só colocar na panela e levar ao fogo. Vou mostrar pra vocês como eu faço. Deu um tanto assim. Vai depender do abacaxi de vocês. Agora vocês vão levar ao fogo para poder dar uma reduzida. Aí vai colocar aqui um copo de água. Um copo d'água aqui. Pode ser um copo assim, de 200 ml. E pra ficar medidinho pra vocês, gente, meia xícara de açúcar. Só levar ao fogo. Dar uma mexidinha aqui no açúcar pra misturar bem. E aí deixa aqui no fogo aqui, o abacaxi vai ficar mais amarelinho, vai dar uma reduzida nessa água aqui, né? Aí depois eu venho mostrar pra vocês como é que tem que ficar, tá bom? Ah, gente, esqueci de falar com vocês. Se o abacaxi de vocês for grande, né, porque o meu era pequeno, vocês colocam aí um copo e meio de água, um copo de 200 ml, uns 300 ml de água, tá bom? O meu abacaxi era pequeno, então vai 200 ml de água. Gente, ó, ficou assim, ó. Ui! A panela tá com o cabo aqui arrebentando. Secou praticamente toda a água, tá vendo? Só ficou um pouquinho. É nesse ponto que tem que ficar. O abacaxi tá bem mais amarelinho, tá vendo? E aí agora é só esperar esfriar também.
Agora, gente, bora para a montagem da torta de abacaxi. Primeira camada que vocês vão colocar é do creme. Aí vocês colocam a camada do creme. Aí o biscoito que vocês vão usar pode ser o de maisena ou de leite. Aí vai molhando o biscoito naquela caldinha do abacaxi que ficou, porque o abacaxi é assim que tá esfriando, vai dando uma caldinha. Aí vocês separam essa calda e molham o biscoito para o biscoito ficar com aquele gostinho também do suco do abacaxi. Aí vai montando, aí coloca uma camada de creme, uma camada de biscoito. Aí depois coloca de novo uma camada de biscoito, uma camada de creme, uma camada de abacaxi. E assim vai intercalando até chegar ao final. Depois de montar tudinho, aí você polvilha coco ralado por cima, né? Aquele coco em floco. Mas também, gente, o coco é a gosto. Se você não gostar, não precisa de colocar. Eu também já coloquei chantilly também, fica muito bom, né? Eu faço chantininho e coloco por cima, fica muito bom. Só que coco combina muito com abacaxi, né? Então, por isso que eu coloquei para fazer a receita com o coco, porque combina muito bem com o abacaxi. E aí, depois de finalizado, você coloca na geladeira por cerca de umas 4 horas. E aí, gente, é só servir, né? Se deliciar, porque o abacaxi vai soltar, né, o caldo na boca, quando você dá aquela mordida, nossa, é muito refrescante, ainda mais nesse calor que tá fazendo, porque aqui na minha cidade, né, como eu já falei com vocês, eu tô morando no Rio atualmente, e está fazendo muito calor. Então poder ter uma sobremesa assim super refrescante mesmo, né, para esse calor, nossa, é uma maravilha. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês fizerem a receita, deixa aí abaixo no comentário se gostou, se não gostou, tá bom? Se deu certo. E fiquem todos com Deus e até um próximo vídeo. Tchau!